Gente, boníssima noite. Hoje, dia 24 de novembro de 2025. Estamos aí na reta finalíssima, né? Desse penúltimo mês desse ano. Hoje temos aqui o super prazer de estar recebendo pela primeira vez, né, a nossa querida Carol, tá? Que eu tive o prazer de conhecer quando ela estava indo, adentrando este universo chamado Web3 lá atrás, né, lá em 2022. Muito legal vê-la aqui exatamente com a gente. E com a presença, obviamente, do Giuseppe, que está aqui com a gente, e do Bryce, que acabou de chegar aqui, né, da APA Quilombo. Bem, o que nós vamos fazer hoje aqui? Hoje, fora abrir um espaço para te acolher, querida, a gente vai também fazer uma colheita, né? O que é uma colheita na dinâmica do RE? É você compartilhar com a gente como é que foi a experiência que você teve, né? Não só você, mas junto com o menino e a menina que você levou junto, né? Lá do Chapadão. Como é que foi a experiência lá do Dev Connect 2025, né? Vai ser muito bacana fazer esse registro com você. Pode ser que, não sei como é que as pessoas estão, eu sei que, por exemplo, o Cauê ficou lá, ainda vai ficar lá essa semana toda, lá em Buenos Aires. Eu não sei dizer com relação ao Diogo Jorge, eu acho que ele já está de volta. Não sei se o Pedro Ivo está voltando, enfim. Então, a galera que já foi para lá, eu não sei como é que tá a situação deles. Hoje é segunda-feira, afinal de contas, né? Mas eles devem estar. Só o Cauê que eu sei. O Cauê hoje apareceu mais cedo, né, no Syncap semanal do Ciclo Originário e falou que vai ficar lá essa semana ainda por causa da Green Pill, enfim, do Ethereum e vai por diante. Em suma, então é isso. Vamos começar fazendo um check-in, né, dizendo como é que está chegando, como é que foi, como é que se amanheceu segunda-feira, como é que está seu dia, como é que está seu humor, né, como é que está chegando aqui. E na sequência você passa para quem você quiser, tá? Então, começando por mim, estou terminando esse dia tranquilo, suave. Tive alguns picozinhos de 220, mas estou no 110. Bem tranquilo mesmo. Mas ao mesmo tempo é um tranquilo de olho do furacão, né? Porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo agora. Então a tranquilidade é muito por conta da meditação diária que eu faço de manhã e de noite, que é a pranayama, né? Então isso me centra, né? Isso me dá um centro assim que eu acho que é relevante. E tô realmente feliz de que as coisas estão fluindo de uma forma muito interessante, apesar de que quando a gente olha no nosso entorno, né, o mundo está em completo colapso. Né? Estamos aí em regimes de guerra fria, guerra quente, todo tipo de violência, todo tipo de polarização, mas é como eu sempre falo, dá para a gente navegar nas frestas, né? Dá para a gente navegar nos porentres, né? Nas fissuras daquilo que está quebrado, já não tem mais conserto. Né? Então é isso. Então eu estou chegando com essa energia. Nesse sentido, eu vou passar aí para o nosso querido José, porque eu sei que ele está com a bateria baixa, então você não precisa nem abrir, querido, a câmera, se você quiser, para você fazer o seu check-in, Então, tá bom? Fique à vontade. olha, eu viajei bastante hoje, então não só o celular está sem bateria, mas eu também. Então vamos passar direto para a Carol aí, que eu já estou chegando quase lá na reserva. Um abraço, bem-vinda, Carol. Obrigada. É José, né? Giuseppe, Ah, José. É, então, chego cansado, assim. Eu cheguei de viagem no sábado, mas eu ainda estou organizando as coisas. É, mas ao mesmo tempo que eu chego cansada, eu também chego bem otimista para a semana, né? Então é isso. Depois eu falo um pouco mais, mas chego assim e aí eu vou passar para a Vânia. Vânia sou eu mesmo. Ah, é você mesmo? Não, é porque eu tô sem o meu celular, ele tá completamente. Aí eu tô usando dela, entendeu? Ah, sim. Então, Quem vai falar sou aqui eu. do aqui Quilombo? Esse é o Braz. Aqui. Apa Quilombo. Braz, querido, faz seu check-in. Boa noite. Eu chego bem, chego no pique. Acabei de chegar de Chapada, uma correria atrás da outra.
Tô vigiando vaca para não pisar no meu capim. Tô... Ah, um tanto de desafio assim que tô sendo muito resiliente para segurar a onda e não dar um chute no pau da barraca, né? Então, é normal. Mas estou bem, estou esperançoso e vamos nessa. Te devolvo a bola. Maravilha, gente, maravilha. Então, vamos primeiro fazer o acolhimento da Carol, né? Eu vou explicar para você, querida, como é que nós costumamos fazer, tá? Não tem nenhum mistério na realidade, mas só para você entender como é que a gente. Primeiro, por que que nós nos chamamos de reunião? Acho que você já entendeu isso, né? A gente aqui tá muito ligado a uma dinâmica de rede, né? Então, é a gente sincronizar nossos fluxos, né? Então, é por isso que a gente chama de sync, né? O sync geral é onde a gente está, de uma forma geral, para quem consegue chegar junto, está sincronizando, né, os fluxos do que nós estamos fazendo. Cada um, obviamente, está num fluxo diferente, né? Então não adianta só sincronizar, a gente tem que sincronizar e sinergizar, né? O check-in já serve para isso, né? Para a gente começar a gerar um fiozinho terra, tipo assim, colocar nossa cabeça, nossa mente, né? Não nosso corpo, mas aqui, né? Nesse encontro, vamos dizer assim. E quando chega uma pessoa nova, a gente faz o seguinte, a gente abre um espaço para anfitriar e acolher. Qual é a diferença, né? Anfitriar é como, assim, vou mostrar a casa para você, certo? Tipo, quando chega uma visita na sua casa, você está fazendo host, né? Você está anfitriando a chegada da pessoa, né? Está apresentando a casa, coisa e tal. Então, a gente faz um pouco disso aqui também. Mas também abre um espaço para acolher. O que que é isso? É um movimento diferente. É um movimento onde todas as pessoas presentes aqui no Sync a gente vai formar uma espécie de roda, né? Que na linguagem cibernética a gente chama de cipher. A gente vai formar um cipher e a gente vai literalmente entrar no modo de escuta empática de forma ativa, né? De escuta empática ativa, né? Para literalmente te ouvir, né? Saber de você, a sua jornada, a sua dinâmica de vida. E as pessoas aqui vão, presente no caso vai ser o Giuseppe, né? E o Braz, pode ser que mais pessoas cheguem daqui a pouquinho, vai literalmente escutar, digamos assim, vai literalmente ver o que espelha da sua fala, sabe, da sua jornada com ela. E aí ela compartilha com você, olha, da sua jornada eu me espelhei muito, né, com isso que aconteceu com você, coisa e tal. É muito interessante, papai. Então, é uma dinâmica onde a gente busca desatrofiar a nossa capacidade de nos abrir, né? Desatrofiar a nossa capacidade empática de nos abrir, nossa capacidade de parear, a gente se espelhar e parear com as pessoas, né? Ou seja, uns com os outros. Então essa que é a dinâmica, entendeu, querido? Então a gente, e obviamente que não tem exatamente uma cronometragem de tempo, né? A única coisa é que obviamente a gente que você pode, não precisa ser extremamente sintética, né? Tipo assim, ir direto ao ponto, botar tudo em 3 frases, mas também não precisa você ser bíblica, né? Tipo assim, você passar aí, fazer um podcast, digamos assim, né? Então, mas é um meio termozinho que cada um tem o seu meio termo, certo? Cada um tem a sua velocidade, seu meio termo. Então, essa que é a experiência de acolhimento aqui. Então, assim que a gente fizer a experiência de acolhimento, a gente vai formar o cipher agora, a gente vai abrir, vai centralizar, vai focar em cima de você. Vamos entrar no modo, né, de escuta empática. A gente, na sequência, vai fazer com você a colheita, né, da sua experiência lá no DevConnect 2005. No seu caso, muito fora, evidentemente, do que você vivenciou lá, né, entender o quanto a experiência que você acabou tendo aos 45 do segundo, né, da ignição, cocriação, de uma piscininha comum, né, de recursos compartilháveis do Rerê, como é que isso também, de alguma forma, foi bacana para você. Quer dizer, tudo isso a gente vai ter oportunidade de explorar. Tá bom, querida? Então, dito isso, vamos nessa? Então, assim, eu vou pedir para todo mundo aqui já entrar naquele modinho bacana
de escuta empática, escuta ativa, né? Vamos formar aqui um cipherzinho, uma roda, né? Como se estivesse com uma fogueirazinha no centro, sentados e a gente literalmente parando para te escutar, Carol. E fica à vontade, querida. E aí, quando você finalizar, a gente faz o primeiro feedback loop, né? Primeira rodada de feedback loop para ver o que ressoou para cada um, tá bom? O que espelhou para cada um. Então fica à vontade aí. Tá ótimo. Falar um pouco da minha experiência durante a DevConnect, né? Principalmente. Não, não, isso você pode fazer depois. A gente agora quer saber de você, da Carol. A gente quer conhecer a Ah, trajetória da Carol. A trajetória da entendi Carol. agora. Tá, O tudo acolhimento bem. é isso, é a trajetória da sua vida, querida. Da sua vida, Ah, de como você vem vivendo, como é que vem sendo sua jornada, suas trajetórias, entendeu? Conhecer sim, tudo você. bem. Na sequência que nós vamos fazer a colheita contigo, né? Como é que foi lá a experiência da Dev Connect, tá bom? Fica à Tá. vontade, tá? É, eu falo que é sempre muito desafiador é, falar de si, assim, de maneira geral. É, ainda mais eu que sou acostumada a falar em palco e fazer apresentações de pitch, e muitas das vezes a gente acaba engessando mesmo a nossa própria história, né? Mas falando um pouco de mim, eu moro aqui no Complexo do Chapadão, eu nasci aqui, e eu sempre fui uma pessoa extremamente sonhadora, né? Eu sempre sonhei com uma vida diferente da que eu tinha. Eu tinha uma vida de muita escassez, eu vivia numa situação de barraco de madeira, sem saneamento básico, e eu sou a mais velha de cinco irmãos. Então, eu me apeguei à única faísca de sonho que eu tinha e busquei, através da educação, através do estudo, mudar a minha vida, assim. Mudar, quando eu falo minha vida, é ter dignidade mesmo. Eu nem falo de ficar rica, coisa do tipo. Era ter dignidade de viver. E aí eu fui crescendo, meu território, a minha história, ela se entrelaça muito com a minha comunidade. Quando eu fiz mais ou menos 13, 14 anos, o tráfico de drogas veio aqui para a comunidade e mudou totalmente a conjuntura do território, um território que já sofria com desigualdade. Ele começou também a sofrer com a violência, com as mudanças da dinâmica das relações. Comecei a perder amigos e tudo mais. E aí, quando eu fiz ali meus 15 anos, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para minha comunidade, eu preciso mostrar para os outros jovens como eu que eles não precisam abraçar a violência, né? E aí, com 15 anos não dá para se fazer muita coisa na minha cabeça, não tinha muito apoio, sempre soei como muito estranha, né? Então, a forma de agir, a forma de pensar, os objetivos, eles destoavam muito das outras pessoas da minha idade. Então, acabava que eu sempre me sentia meio que fora, me sentia à parte da minha comunidade, mesmo me conectada com ela, sempre me sentia à parte. E aí, quando entrei na faculdade, aos 19 anos, eu decidi começar o Educar Mais. O Educar Mais, ele tinha um foco específico da literatura, né? Mostrar para as crianças que, através da literatura, elas poderiam ter novas perspectivas de futuro, já que o tempo todo aquilo não era colocado como possibilidade. Só que o Educar Mais foi crescendo, ele cresceu a partir das necessidades das crianças, e eu também fui crescendo como pessoa, tanto de idade, de maturidade. Me desenvolvi enquanto pedagoga, eu fiz pedagogia, paguei a minha graduação com muito esforço, com muito sacrifício, passando todo tipo de sufoco possível. E aí, quando eu finalmente consigo um trabalho, eu consigo também desencadear ali o desenvolvimento do Educar Mais, totalmente no voluntariado. E aí, lá em 2018, mais ou menos, sem espaço, que a gente já não tinha mais espaço físico, a gente consegue comprar um espaço através de um pitch que eu fiz por uma empresa. Foi o meu primeiro pitch, na verdade, eu gaguejei muito, mas de alguma forma eu transpareci verdade ali na minha fala e eu consegui o recurso para comprar o espaço. Compra aquele espaço muito quebrado, muito ruim.
O intuito era se tornar um espaço de acolhimento, no qual as crianças poderiam aprender a ler, aprender novas culturas e tudo mais. E eu consigo isso somente em 2021, depois da pandemia. Durante a pandemia, eu me envolvi com muitas ações humanitárias, entregando cestas básicas no meu território, peguei Covid, enfim, né? Todo mundo estava muito mal naquela época. E aí, o Educar Mais aparece no programa de TV. é, Enfim, foi do Luciano Huck, em 2021. Isso traz uma visibilidade para a minha iniciativa, gera uma responsabilidade para mim também, né? Então, eu começo a desenvolver mais projetos. O Educar Mais hoje ele tem 12 projetos ativos, de educação, de cultura, como audiovisual, capoeira, literatura, arte, inclusão digital, é, apoio socioemocional para crianças, projeto com mães. Então, a gente acabou desenhando toda uma estrutura para apoiar essas crianças. E as crianças, agora nem tão crianças assim, inclusive fazendo já uma conexão, o Cadu, quando a Educar Mais começou, tinha 6 anos, né? E o Cadu foi para a Dev Connect. A Lídia tem 20 atualmente. É, Na época tinha 12 anos. Então, o Educar Mais ele cresceu, eu cresci, todo mundo cresceu junto nessa atmosfera do Educar Mais. É, Educar Mais tornou uma organização bem consolidada e eu conheci a tecnologia em 2022. Eu conheci a tecnologia numa perspectiva de muita dificuldade, assim, porque para mim era um terreno que eu não era bem-vinda também. Nessa trajetória inicial ali do Educar Mais, eu acabei conseguindo achar meu grupo, né? Antes, dentro do meu território sozinha, eu achava que não existiam pessoas como eu. E aí, quando eu comecei a desenvolver o Educar Mais cresceu, eu achei várias pessoas que pensavam parecidas comigo e acabei me encontrando aí no terceiro setor, que é o setor das ONGs, né? E tudo mais. E aí, na tecnologia, inicialmente, eu falei, não é para mim, não. Mas mesmo assim insisti, porque vi uma oportunidade de trazer essa oportunidade para as crianças e adolescentes aqui no Chapadão. E comecei ali a desenvolver projetos relacionados à tecnologia. Foi um caminho que teve várias pessoas que me ajudaram, várias pessoas que me apresentaram o ecossistema. Passei por muitos altos e baixos nesses 3 anos, né? Eu comecei em 2022. Tô fazendo, não, 3 anos já. 3 anos. Já até perdi. Nem tem tanto tempo assim, mas são 3 anos muito intensos, porque quem trabalha na tecnologia sabe que 3 anos parece 10 anos de vida, porque tudo acontece muito rápido. Eu acabei me envolvendo muito, me tornei palestrante, organizei eventos. É, eu tenho uma filhinha de 2 anos, inclusive engravidei nesse processo, né? E hoje ela tem 1 ano e, na verdade, tem 2 anos, eu tenho 1 ano e 10 meses. Eu sou casada e tenho um relacionamento de 12 anos, que eu conheci ele aos 16. Continuo morando aqui no Complexo do Chapadão. Tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu sofri violência policial na minha família. Eu perdi meu cunhado indo para a escola e ele foi assassinado pela polícia. E isso mexeu um pouco não, mexeu tudo, né? Mexeu com a minha visão de mundo, enfim, eu lutei muito para que eu não perdesse a minha fé na humanidade, sabe? De que ainda existem pessoas muito boas, pessoas que escutam os outros, pessoas que fazem o bem. Então, tem, tem 1 ano e meio, mais ou menos, meu cunhado faleceu no dia do aniversário da minha sogra. Então, enfim, foi uma perda muito difícil, ele só tinha 19 anos. E agora eu estou num processo de me reencontrar a partir depois dessa violência que me desconstruiu de alguma forma, sabe? É, Continuo na tecnologia, por um período eu pensei em sair também, porque eu até falei com a Musa sobre isso, né? A gente comentou lá durante o evento. É um jogo, né, corporativo misturado com questões
quem sabe mais, quem pode mais, quem conhece mais. E eu acabei me sentindo um pouco sufocada. Mas minha situação atual, apesar de muita coisa ter acontecido, é claro que eu não estou contando tudo para vocês, porque se eu fosse contar tudo, todas as ramificações até hoje, seriam muitas, ramificações, seriam muitos desafios, bons e também coisas ruins e coisas muito boas também que aconteceram comigo. Mas o meu estado atual tô alimentando a minha esperança, tô me reconectando com o meu território e tô buscando fazer coisas diferentes. Por isso que eu tô me esforçando a estar junto com vocês aqui, porque, por exemplo, eu estava na minha aula da pós-graduação e aí você me mandou a mensagem, eu falei, eu já assisti 1h20 da aula de pós-graduação, então agora eu vou entrar aqui para poder entender a dinâmica e compartilhar com vocês um pouco também, sobre a minha experiência. É isso, eu falo muito mais rápido do que isso, mas enfim, eu tô menos acelerada agora no final do dia. E essa sou eu, liderança social, faço evento, tô em diferentes comunidades, buscando resistir dentro de um território de extrema violência e tentando também olhar aí novas formas de viver. É isso, diante de tanta coisa. É isso. Maravilha, querida. Obrigado. O Nós agradece, tá? A sua abertura, a sua simpatia, tá? E a sua generosidade, né? De partilhar também da partilha carregar junto a emoção da partilha, né? Porque não é só. Porque tem pessoas que já meio que memorizam uma espécie de bio, né? E simplesmente em três, quatro movimentos, gestos, já falou, ela já entende que já falou dela. Não, você foi falando, né, realmente de acordo com o que veio para você, assim, sabe? Foi muito bonito mesmo. Bem, começar por mim, né? O que espelhou para mim? O que espelhou para mim é que eu sempre me senti, sabe, Carol, muito deslocado no tempo e espaço das coisas, assim. Porque eu sempre tive um caráter muito de foro muito íntimo, assim, muito. Ao mesmo tempo que essa empatia que você está vendo aqui, eu eu a desenvolvi, né? Eu a desenvolvi durante a minha vida, né? Essa capacidade de comunicação, de empatia, certo? Mas essa capacidade de parear com as pessoas, eu sempre tive ela inata em mim, né? De olhar e ficar curioso com relação às pessoas, né? Então foi uma coisa que eu fui desenvolvendo com os anos, né? Mas eu sempre, talvez pelo tipo de educação que minha família, especialmente meu pai e minha avó, me deram, principalmente meu pai, né? Que ele tinha uma dificuldade imensa de dar um abraço. Não sei se você conhece pessoas assim, que tem uma dificuldade de expressar emoção, né? Meu pai era uma dessas, ele era uma pessoa muito fechada, muito fechado, muito tímido, né? E tinha uma dificuldade imensa de dar um abraço. E a principal forma de comunicação dele era a leitura de livros. Então, desde que eu me entendo por gente, literalmente, com 7, 8 anos, meu pai foi dando livro. Quando cheguei na sua idade, assim, de 15 anos, eu devo ter lido uns 300 livros, uns 400 livros. E o que ele fazia? Ele não só dava livro para ler, né? Ele falava, lê o livro e vamos conversar. Lê o livro e vamos conversar. Então, essa capacidade discursiva, essa capacidade reflexiva foi desenvolvida como um músculo, né? Um músculo cognitivo, vamos dizer assim. Então, apesar de muito novo, as minhas conversas eram com pessoas com quase o dobro da minha idade. Então, porque eu me identificava mais com as conversas que tinham de pessoas com mais idade, né? Mais velhas. Então eu tive isso. Então o fato de eu ter vivido dessa forma, ser educado dessa forma, né? E o fato do meu pai ter viajado muito, porque ele era da Marinha, né? E vivia levando a família junto, etc. Foi fazer formação em outros lugares
isso é um choque, né? Essa coisa, você, outras línguas, outras culturas e etc. Então, você já se sentia, eu no caso, me sentia deslocado no tempo e espaço, deu com eu mesmo e com os outros, né? E aí você adiciona isso à viagem a outros lugares, né? Então, essa cultura semi-nomádica, ela meio que se consolidou em mim. Eu continuo sendo esse ser muito semi-nomádico, embora um pouco menos hoje em dia, mas sempre fez parte. Então, onde mais espelhou para mim, tá, Carol, foi o fato de eu me sentir deslocado no tempo e espaço com relação às outras pessoas, quando era muito novo, e depois ter entendido que isso era uma oportunidade justamente para eu poder conhecê-las, né? Para eu poder me abrir, para espelhar, parear com elas e conhecê-las, entendeu? Isso é uma coisa que obviamente veio com o tempo, né? Então foi o que eu... Outra coisa que eu me identifiquei bastante, que espelhou bastante comigo, foi a questão da favela, porque boa parte da minha vida eu passei em... Literalmente boa parte da minha vida eu passei viajando, vivendo em cidades ribeirinhas, vivendo em aldeias, vivendo em quilombolas, vivendo em favela, né? Principalmente aqui na favela eu vivi muito no Complexo do Alemão. Complexo do Alemão, eu tenho amizades fortíssimas lá no Complexo do Lins também. Os dois que eu mais convivi aqui no Rio foi o Complexo do Lins e o Complexo do Alemão, né? Onde inclusive no Complexo do Lins a gente tinha lá uma casa, né, que era gerida pelas crianças, Carol, chamava Casa Livre do Altinho. A gente fez uma experiência lá das crianças gerirem a casa, as crianças e os adolescentes gerirem a casa, eles se corresponsabilizarem pela casa, o que fascinava os pais, né, porque os pais mais imaginavam que os filhos teriam capacidade de gerir um espaço, e era uma casa que a gente alugou ela em rede, né, numa dinâmica muito anterior ao Rei, estou falando de 2014, 2015, 2016, e a Casa Livre do Altinho, ela foi um projeto, uma dinâmica, uma iniciativa aberta que durou 5 anos, né? E ela também viu, assim como você falou do Cadu e da Lídia, viu também, a gente pegou criancinhas lá com 6 7 anos que cresceram, né? A gente viu eles virarem adolescentes, adultos, então também me identifiquei aí, né, dos projetos, das iniciativas que eu fiz, né, principalmente em favelas, assim. Então é isso, eu acho que é o que para mim, né, mais espelhou, né? Nesse sentido, eu vou passar aí para o Braz se manifestar aí e dizer o que para ele também espelhou para você, querido. Fica à vontade aí. Gratidão, Vini. Pois é, Carol, que história linda, é, cheia de nuances. Eu acho isso muito é, fantástico, assim, né? Até porque isso me inspira, me abastece de uma vontade de ver isso se transformando, né? Ou transformando tudo isso em algo mais literal, né? Algo mais poético. Ainda que tenha dores, né? Mas eu acho que a dor também ela é um substrato essencial para que a gente amadureça, né? Para que a pessoa cresça e consiga se colocar na condição que ela deseja, né? E não sei se espelho com tudo, não sei se espelho com nada, sabe? Porque assim, eu me solidarizo contigo porque é algo que bate muito profundamente, assim, né? É, é, eu acho que além do espelho, né? E a tua resiliência, ela é comovente, né? Então, é uma das coisas assim que espelhou bastante. Eu acredito que é uma das formas mais inteligentes de nos apropriarmos daquilo que de fato nos pertence, né? Eu acho que esse pertencimento é teu na comunidade que você
conviveu e convive até hoje, né, que experimenta e partilha toda essa tua descoberta, né, é muito lindo. Então, realmente me solidarizo, é, e espero que a gente possa trocar mais figurinhas, né? É, deixo assim o meu abraço fraterno e que você esteja conosco aqui nesse é, grande tabuleiro, né? De ideias, né? Eu acho isso muito interessante. Essa rede, eu acho que eu acho não, eu tenho certeza, ela ela faz isso, né? Ela transforma cada um de nós, né, nesse nó que vai conseguir, que vem conseguindo é, manter é, essas ideias mais menos convencionais e muito mais profundas do que essas que estão soltas por aí, como o capitalismo selvagem, enfim. Acho que quando a gente se propõe a fazer para além de nós, é muito mais gratificante. Então, meu abraço fraterno, seja bem-vinda, e é isso. Gratidão. Diretamente do Lago do Manso, Chapada dos Guimarães. Maravilha! Então agora você tem aí o nosso querido Giuseppe e tem o Gustavo Cavalcante para passar. E se você passar para o Gustavo Cavalcante, pede para ele fazer também o check-in dele, porque ele chegou e a Carol já estava fazendo o acolhimento. É, para facilitar a continuidade, vou passar para o Giuseppe. Depois Giuseppe já passa para ele, ele já faz o check-in, o check-in Apreciação. Tá bom. e a apreciação. Obrigado, Braz. Obrigado, Braz. Boa Carol, noite. boa noite, tudo bom? Carol, também não vou abrir a câmera, mas um espelhamento aqui que eu encontrei três espelhamentos, né? Uma que eu tive que trabalhar durante a pandemia também, com umas meninas lá do Chapéu Mangueira, eh, que fazem instalações fotovoltaicas, né? Também peguei Covid, só que eu peguei três vezes. E eu acredito que nada é por acaso. Se eu sobrevivi, estou com 61 anos, é porque eu ainda tenho mais coisa para fazer, assim como você, né? E também espelhou o fato de, quando eu tinha a sua idade, 28 anos, a minha filha estava com 2 aninhos também. E mais uma coisa que espelhou foi que eu não gosto muito do curso de pós-graduação, que eu também estou fazendo igual você, e eu prefiro a prática, que é o que a gente está fazendo agora. Eu não vou me estender muito, porque eu sei que o Gustavo está doido para falar, e ele gosta de falar. A palavra aí, Gustavo, está contigo. Um abraço. Olá, olá. Doido para falar, não, doido normalmente. Obrigado, viu, Carol? O restinho, assim, eu falo o restinho, parece algo. A parte que eu alcancei aqui. Chego atrasado, porque eu estava nos processos de auditar a inteligência artificial, também porque eu estava compondo algo para o Vini, né, sobre relações entre espécies, e aí me atrasei mesmo. Mas a parte que eu ouvi, e juntando com o restante que eu tinha ouvido da outra vez quando você falou, sou grato, né? É uma história atrativa de você parar para ouvir, né? Eu que sou muito desatento, consegui ficar compenetrado lhe ouvindo. Isso para mim já é perceptível. Eu percebo em mim mesmo. Então, logo de cara, obrigado, né? Pela partilha. E isso foi aqui, né? Tal. É.
Quanto à apreciação, a Carol ainda e o José talvez não tenha ouvido, eu não vou contar a história, mas sim também a questão de perceber minoria e viver dentro da condição de minoria me é muito familiar, me é muito rotineira, comum, né? E não cessa com a busca de um pós-graduação, é constante. Eu possuo uma síndrome, né, que me fez viver em espaço de minoria, né, de olhar de fora sempre, de não entrar. Minha doença, por exemplo, provoca lesões de pele, né, está lá a piscina do clube, todas as crianças brincando e você olhando, né, o cavalo que solta. Ficamos sem seu áudio, Gustavo. Eu dei monte duas vezes. É, E voltou aí eu agora. ficava olhando as situações de fora, né, da exclusão. Então, eu não só compreendo a minha, né, como passei a vida tentando imaginar, e se eu tivesse nascido numa favela? Se eu tivesse nascido sem que meus pais pudessem pagar por alguns tratamentos, medicações, né, assim, fortunas. Né? Meu pai foi gerente bancário da Caixa Econômica durante a maioria do tempo de trabalho dele. Então, o salário, a princípio, que deveria ser, ele é muito desorganizado, então ele recebe um monte de desconto hoje em dia, mas ele jovem, ele tinha condição para um pai adulto jovem, e ele também sempre foi muito desorganizado, mas o que era de gasto presente, por exemplo, ele não é organizado a longo prazo, né? Sempre gastou tudo que tinha, mas o que era presente, de data presente, não faltou. Ele gasta muito, então o presente tinha, mas sempre aquela insegurança do futuro, né? Ele não é uma pessoa precavida quanto a isso, não. Mas eu imagino, se eu tivesse nascido na favela, eu estava com certeza do outro lado. E eu não deixo de pensar nisso. Como é que eu, nessa situação, consegui sobreviver? E outras pessoas, né? Então, eu contemplo a sua situação e muito presente. Não porque eu nasci no mesmo local, mas que me forcei, sempre fui forçado. O mínimo bom senso, né? Você está passando por uma situação e vê onde você está e não olhar. Ah, se eu fosse mais rico. Ah, se eu fosse mais pobre. Né? Então, espelha muito, né? E eu acho que por isso eu consegui me manter compenetrado ouvindo a sua história. E aí eu acho que é mais no futuro que a gente vai se conhecendo, né? Aproximando, trocando informações. E claro que eu tenho interesse de conhecer sempre mais coisas, eu sou muito curioso e gosto de fazer conexões gerais. Então, todo mundo que aparece, eu na minha cabeça já começo a fazer ligações entre os processos que estão acontecendo, é um hábito. Mas é isso, é legal. Parabéns, Carol, obrigado muito. E passo para Vini, ou Carol. Sim, sim. Agora a Carol vai dar. Agora a gente fez uma primeira rodadazinha de feedback, né? Loop. Mais uma coisa eu posso perguntar, Vini? Posso perguntar Oi, a Carol diga. uma coisa? Além, Pode, claro. além do mantenimento da esperança, Carol, que você disse que se encontra hoje, e é isso que ficou, né? Eu fiz até a pergunta aí no chat. E além do mantenimento da esperança, né, se você vislumbra, porque eu sinto isso comigo, né? Eu sempre tive que me esforçar para manter a esperança, né, nas pessoas, nos homens, e mas chegou um momento que eu fiquei mais de buscar solução, pelo menos teórica na minha cabeça, sabe? Chegou uma idade que amadureceram os processos ao meu redor, porque eu tinha uma grande paranoia de querer juntar os processos para achar uma cura para mim. Então, chegou um momento que eu consegui, na idade adulta, fazer ligações facilmente. Eu pensei que eu não ia conseguir durante a vida, né? E aí eu me dediquei a isso.
eu vou ter que conversar com pessoas. Então, em primeiro lugar, eu vou amar até a pessoa que me fizer mal, por exemplo. Eu não estou na situação que você está agora do falecimento do seu cunhado, né, no dia do aniversário da sogra. Mas passei por situações muito sérias, muito graves, violentas, de que assim, também não se imaginaria como, né? Numa UTI, por exemplo, você sabe, você tem a consciência plena de que por pouco não lhe mataram, não vão lhe matar ainda, né? Como estão lhe tratando? Por exemplo, eu estava sem voz, você acorda sem a voz para pedir algo, reclamar de algo, e você fica a mercê e vendo assim, praticamente o assassinato a conta-gotas, né? Com você mesmo. Coisa grave mesmo, medicação que não deveria ser colocada, você não pode gritar para dizer, não, eu não posso tomar essa medicação. E você tomar, por exemplo. Então, a sensação de pré-morte, de momento crítico, também passo e passei. Né? É uma coisa bem rotineira na minha vida. Mas canalizou na fase adulta agora, Carol, é para racionalidade mesmo, de o que fazer mesmo apesar de, apesar da violência, apesar disso, apesar daquilo, o que fazer de fato, tecnicamente, entrar a fundo, insistir, repetir na cabeça, e sabe, porque de outra forma eu também não vejo. Aceitar e ter a esperança somente seria uma ação muito passiva para mim, por exemplo, no meu caso. Então, essa o que refletiu em mim, né? Que eu fiz logo a pergunta no início e terminei não fazendo, mas Uhum. era isso. Não, eu vou te responder porque é muito louco, porque eu estava pensando sobre isso hoje. Eu recentemente comecei a caminhar. Eu não fazia nenhum tipo de exercício físico e faço terapia há muito tempo e tudo mais. E eu comecei a fazer caminhada, tentar correr, né? Porque correr você só presta atenção na sua respiração. E aí hoje eu vim sozinha, eu tava andando sozinha e eu tenho uma crença, né? Eu acredito em Deus. E tinha muito tempo que eu não conversava com Deus, sabe? E aí, voltando daquela caminhada, eu sempre tive uma coisa dentro de mim, desde muito nova, do amar o próximo, sabe? Eu sempre tive essa questão de ajudar o próximo, de amar o próximo, de olhar para além dos, né? E aí eu percebi que com o tempo, de alguma forma, isso estava sendo enfraquecido, principalmente por conta dos problemas, né? Da violência, de tudo que eu tenho vivido. Mas eu sempre, em algum momento, consigo me reconectar. E aí eu senti, de alguma forma, hoje, conversando comigo mesma, inclusive, de que além, para além daquilo que aconteceu comigo, eu ainda tenho os meus princípios, que é amar o próximo, ajudar o próximo, e de que, apesar de algumas pessoas me fazerem mal, isso diz sobre ela e não sobre mim, sabe? As atitudes do outro não definem, porque por muito tempo eu achava que tinha alguma coisa errada comigo, sabe? De tipo, meu Deus, por que isso tá acontecendo comigo? Ou então eu não mereço esse tipo de coisa e tudo mais, principalmente por ser uma pessoa que sempre fez o bem e tudo mais. E aí eu parei para pensar, primeiro, que por que não eu? Porque eu me sinto tão numa situação de privilégio de que não pode acontecer nada comigo. Que privilégio é esse nessa vida? Que eu acho que ele entra, como diz, tá em colapso, né? Então, tipo, vai respingar em todo mundo. E segundo, é que, apesar disso, eu sigo acreditando, em Deus, né, no meu caso, e também de que é, as atitudes das outras pessoas não diz respeito de mim, daquilo que eu quero, daquilo que eu sou, daquilo que eu almejo para o futuro. E eu busco por justiça, viu? Assim, pensando nesse parâmetro racional, eu estou num processo criminatório, de responsabilização, eu que estou liderando isso. No início eu nem queria muito liderar isso, esse processo, que é um processo muito difícil lidar com a injustiça. Eu não desejo isso para ninguém. Lidar com a injustiça é algo que você o tempo todo tem que lutar para aquilo não amargurar sua alma, sabe? Porque senão, se você deixar, ela te domina, a sensação de injustiça.
Mas é isso, compartilho aí do que você trouxe. Eu acho que talvez com mais velha eu consiga, com a maturidade, com o tempo, lidar melhor com esses sentimentos. É, porque é isso, né? Tem coisa que só o tempo mesmo nos ensina, só a maturidade nos ensina. É, e é isso. Posso partir para a colheita? Ou É, gostou? Carol, querida, sim, na sequência é a colheita, é claro. Mas queria saber se você gostaria de dar um feedback também pro Giuseppe e pro Ah, sim. Braz, lá para Quilombo. Senão você já pode E para partir para você, colheita. E para para mim você também. também, né? É, eu fiquei feliz assim com os espelhamentos. Acho que se sentir escutada é sempre bom dentro de uma atmosfera tão acelerada que as pessoas muitas das vezes não conseguem nos escutar e nem a gente escuta. Eu passo por essa dificuldade de escutar, porque minha cabeça não para. Ela o tempo todo está muito acelerada. É, então, me senti contemplada e me senti escutada por vocês. É, eu perdi meu pai em 2022. E aí, é muito louco isso, né? Que a gente tem coisas que a gente olha para trás e percebe que uma forma do que ele tinha de se comunicar com você era através do livro. E para mim é uma forma incrível, né? Mas que às vezes, quando você é muito jovem, muito criança, pelo menos eu, por exemplo, talvez chegaria aquilo de outra forma, sabe? E aí só conseguiria entender isso posteriormente. E o meu pai tinha uma mania estranha de. Tinha duas coisas muito legais. Uma coisa muito estranha, que ele adorava ficar me corrigindo. Eu detestava. Ele corrigia o tempo todo o que eu falava, o português, sabe? Porque eu falava um português muito ruim. E aí depois eu falei, caramba, meu pai me ensinou a falar direito, porque eu falava muito ruim, mas naquele momento não fazia sentido para mim. E uma outra coisa também é que eu sempre, minha jornada toda, eu sempre me senti muito sozinha, né? E aí ele sabia disso. Então, toda vez que eu encontrava com meu pai, depois da fase adulta, depois dos 18, 19 anos, ele falava: você age como se você não tivesse ninguém, mas você tem as pessoas. E eu só fui perceber isso aos 25 anos, depois que eu perdi ele, né? Então, o quanto a gente tem coisa que é só com o tempo mesmo, né? A gente tá ali na aceleração e tudo mais, e tá tudo acontecendo, meu Deus, ninguém me ajuda, tudo acontece. E aí, quando você olha para trás, você percebe que sim, você tem pessoas do seu lado que demonstram afeto de maneira diferente, né? Eu, por exemplo, adoro declarações de amor, adoro coisas descritas, claras, mas nem todo mundo consegue se declarar dessa forma, né? Mas enfim, me senti aí acolhida por vocês. Então, o acolhimento deu certo. É, e a própria dinâmica do acolhimento, sabe, Carol, ela é muito variada, porque cada pessoa é uma complexidade, são espelhamentos diferentes, entendeu? É, enfim, fica aqui a sugestão de você chegar nos outros SINCAP gerais para você ver, você também poder estar no outro lado da moeda, né? Você também poder acolher as pessoas, entendeu? Acho que você vai curtir bastante. E o detalhe, Carol, a gente já vem fazendo isso desde que você começou a tomar contato com a tecnologia, você chamou dessa forma, né? Com a tecnologia lá em 2022, né? Então, no meu cálculo, são mais de 700 pessoas que nós já fizemos acolhimento de 2022 para cá, né? Assim, em termos absolutos não é nenhum número grande, mas em termos relativos ele é bem substancioso, né? Porque a gente está falando aqui de uma dinâmica de massa, né? Nós estamos falando aqui de uma dinâmica orgânica, interativa, de desaceleração, né? De poder parar para escutar as pessoas, interagir de fato, né? A gente se espelhar uns nos outros, né? Então uma coisa que não é aquela coisa, é uma coisa que como é que se diz? Não, ela não, você não encontra, infelizmente, no tipo de sociedade que nos tornamos, ela aí fora, né? De forma mais comum, né?
Antigamente, antes da tecnologia virar absolutamente tudo na nossa vida, né, da forma como ela virou, né, a gente tinha aí a pracinha, eu cheguei a pegar, né, muito essa coisa do convívio na pracinha, o convívio, às vezes, no condomínio mesmo, né, ali embaixo, no corredor, nos parquezinhos. Né, isso era muito presente na praia. Aqui no Rio de Janeiro tem muito praia, né? Convívio na praia. Isso ainda existe, obviamente, mas não da forma como existia, né? Há muitos anos atrás, há muitas décadas atrás. Né? Mas. Menino Rio. Então, querido, agora fica à vontade para você já partir para fazer a sua colheita com relação à sua experiência lá do Dev Connect 2025, né? E, depois a gente vai ficar curioso para saber que mesmo você chegando aos 45 do segundo, né, da ignição e cocriação da piscininha comum, como isso de fato foi bacana ou se não foi, como é que isso na realidade se materializou por lá, né, quando você estava em Buenos Aires com o Cadu e com a Lídia. Enfim, manda ver, fica à vontade. Novamente é você que nós vamos colocar aí no centro das atenções, vai Uhum. lá. Então, gente, primeiro que expectativa e realidade, né, são coisas diferentes. Eu fui com uma expectativa de conversar muito, de trocar muito com outras pessoas, conhecer novas pessoas. Mas aí, só explicando primeiro a dinâmica do evento. A DevConnect é um evento extremamente grande, de uma semana. É uma conferência que acontece um ano sim, um ano não, intercalando com a DevCon. E acontece em países diferentes e tudo mais. Reúne pessoas de todo mundo. É, E assim, primeiro, os pontos que eu enxerguei de positivo, porque eu participei da DevCon de 2022, foi que primeiro eu não conhecia as finanças regenerativas, né? Eu conheci posteriormente a DevCon e fiquei muito feliz de ter um espaço a discussões como essa. Não teve só o Regen, teve outros espaços que as pessoas estavam conversando sobre os seus próprios projetos. Teve muitos espaços de diálogo, muitos ambientes comuns para as pessoas trabalharem e trocarem. É, a gente também teve, dentro da dinâmica do evento, muito conteúdo, mas as pessoas ficavam muito distribuídas nos eventos paralelos. Então, acabava, por exemplo, que tem pessoas que eu nem encontrei lá, porque é um evento extremamente grande. Teve um dia que falaram que bateu 20 mil pessoas num dia. Então, você tem que ter muito objetivo ali, muita clareza no que você quer buscar, para efetivamente você ter trocas significativas. Quando eu falo de expectativa e realidade, é porque eu levei minha filha de 2 anos. E quem já teve filho sabe que a fase de 2 anos, que ninguém me contou, é a fase mais desafiadora para lidar com a criança em público. E aí, uma das, né, fases, porque eu acho que tem várias, a minha filha simplesmente não quis mais comer, né? E eu amamento ela ainda. Então, o que aconteceu comigo especificamente é que eu não consegui ter uma dinâmica tão legal, porque eu levei minha rede de apoio, mas a minha filha não estava comendo, então ela ficou muito grudada comigo durante o evento. Isso foi muito desafiador, tá? Em relação aos meninos, Cadu e Lídia são jovens, né? O Cadu 16, a Lídia 20, muito tranquilos. Eles participaram do hackathon da Eterno Argentina, então a gente centralizou muito a nossa energia nos 3 primeiros dias, que a gente ficou 5 dias, contando no dia que a gente chega, o dia que a gente vai, né? É, Centralizou as nossas energias no hackathon, que é muito desgastante, né? Para quem não sabe, um hackathon é uma competição. Ele tem um período curto para você desenvolver um projeto, e eles desenvolveram um projeto de microtarefas tokenizadas, né? Então a empresa ela poderia criar ofertas e de microtarefas e esse desenvolvedor, essa pessoa de outros, enfim, a gente focou muito em desenvolvimento e profissões relacionadas a designer, mas que poderia ser aplicado em qualquer dinâmica, né? No qual as pessoas conseguiam, as empresas criavam as ofertas e as pessoas conseguiam fazer o resgate dessa tarefa. Ao entregar essa tarefa, gerava um NFT
ia compor ali um portfólio daquele desenvolvedor, daquele designer, ou daquela pessoa que está submetendo aquela tarefa. E por que isso? Porque hoje, na área da tecnologia, você não exige de você um diploma, porém, exige experiência, projetos. Então, a plataforma ia gerar um portfólio para você em NFT, né, certificado, no qual comprovaria que você executou aquela tarefa da empresa X. Então, eles conseguiram criar essa interface, eles tiveram apoio de desenvolvedores. Depois eu posso mandar para vocês o link para vocês entenderem mais a fundo. Mas o foco era em pessoas que não têm oportunidade e que poderiam começar com pequenas tarefas para que, por exemplo, tenha um projeto completo. Tem tarefas mais operacionais, tarefas mais estratégicas e tarefas, sei lá, essenciais. E a pessoa poderia começar ali nas mais fáceis, indo para mais difícil, conseguindo completar. E várias pessoas iam completar o mesmo projeto, tá? É, enfim, é uma forma de descentralização de recursos. Tinha uma dinâmica também da pool, né? De ter ali uma pool que voltasse redistribuindo recursos para as pessoas que estavam participando da plataforma. Foi inspirada também um pouco na DAO, né? De como funciona, mas com foco ali mais prático da empregabilidade, tá? É, eu vou compartilhar com vocês. Esses mesmos meninos, eu vou botar os dois projetos que eles construíram. Eles também fizeram um projeto no Etilatã de tokenização de materiais recicláveis, tá? Mas aí eu posso falar um pouco melhor depois. Na DevCon, a gente focou nesses 3 dias. Eu cheguei no Regen Hub, só que eu não sei falar inglês. Então, eu entendo um pouco, não entendo tudo. Então, teve algumas pessoas que apresentaram projetos que eu super entendi, principalmente porque estava dentro da minha área. Agora, teve outros projetos que eu não entendi muito o que eles estavam apresentando. Mas o espaço do Regen Hub, ele era bem acolhedor, tinha um mapa bem legal, acho que eu postei a foto, das pessoas que faziam parte da rede. Teve uma dinâmica de troca também. Eu fiquei alguns momentos, né? Então, todo dia eu ia lá, ficava um momento, assistia um conteúdo. Por incrível que pareça, eu nem falei com o Diego lá. Eu só encontrei o Felipe, e as outras pessoas, a Luísa também, do Green Pill. Encontrei também um outro casal do Green Pill, mas agora eu não lembro o nome, acho que é Rick. É, enfim, estava tendo uma dinâmica bem intensa de conteúdo nesse espaço. A Flavinha também falou, né? A Flávia falou da muda. Deixa eu pensar mais algum ponto. A questão da alimentação. Era quase impossível comer fora do evento, porque foi extremamente caro. Isso me gerou uma sensação de não poder de compra, de não poder escolher é, comer ou não no evento. Essa sensação de não poder escolher, porque isso tem uma diferença muito grande entre eu e algumas outras pessoas, né, de realidade, de que, eu comi no evento, mas depois eu fui lá comer um bife argentino no final da noite. No meu caso, eu não podia. Um bife argentino tava lá, R$ 150 por pessoa. Eu tava em 4 pessoas, então eu jamais pagaria R$ 600 num bife com batata frita, dentro da minha realidade atual. Então eu acabei ficando muito limitada. A gente comeu muito no evento, comidas ótimas, né? Empanadas e lanches. Os jovens gostaram muito, de maneira geral, eles ficavam felizes, com tudo, né? De estarem lá, de estar trocando com as pessoas, da camisa que pegou de brinde. É, eles falaram algumas coisas, inclusive depois eu vou pegar o feedback deles, eu coloco no grupo com as próprias palavras deles, sabe? Porque eu já tô. Bife argentino. Uns bifes, uns cortes lá, bem caros. Mais caros do que você comeria no Brasil. A gente comeu em restaurantes venezuelanos, que a comida era mais barata, nos momentos que a gente comeu. É, A gente não passou nenhuma situação negativa, assim, com as pessoas que moravam lá, e nem no evento, assim, a gente foi muito bem tratado, muito bem acolhido. Apesar dos meus desafios com a minha criança, eu me senti acolhida pelas outras pessoas, né?
outra coisa também que eu percebi é que aquele lance do objetivo, né? Qual é o objetivo de estar naquele espaço? E assim, tinha pessoas com diferentes objetivos. Tinha pessoas que estavam ali para curtir, para viver festas, outras estavam para buscar emprego, outras estavam ali para fechar parcerias. Enfim, então dependia muito de quem você encontrava, mas na sua grande maioria as pessoas eram muito receptivas, te ajudavam e tudo mais. Eu usei o Google Tradutor em alguns momentos também para conversar com as pessoas. Usei meu inglês básico também para poder dialogar. É, Deixa eu pensar em algum outro ponto aqui que eu esteja esquecendo. Eu anotei algumas coisas, é, mas as pessoas não estavam muito preocupadas com o conteúdo em si, mas com as pessoas que estavam lá, né? Então, eu quero me conectar com fulano da Ethereum Foundation, eu quero me conectar com aquele tipo de projeto. E é uma excelente oportunidade, porque esse tipo de evento, na sua grande maioria, levam representantes importantes dos protocolos, né? Então, você conseguia, diferente do mercado tradicional, falar diretamente com aquelas lideranças. Então, de certa forma, foi uma oportunidade. Buenos Aires é uma cidade extremamente limpa, extremamente organizada. Não consegui absorver tanto o cultural, porque eu estava muito imersa no evento. É, mas parece extremamente segura também. A gente não teve nenhum desafio relacionado à segurança. E sobre a minha experiência com a piscininha, né? Eu não consegui participar das reuniões da piscininha durante o evento, porque foi extremamente corrido, né? Com criança, então, foi extremamente cansativo. Eu acho que na próxima vez eu não levarei minha filha e não ficaria tanto tempo por conta que eu não levaria minha filha, né? Porque ela é muito novinha. Quando ela for mais velha e se concentrar em alguma atividade, talvez consiga ficar com ela mais tempo ali. Mas eu não consegui partilhar da piscininha. Eu fiz uma dinâmica aqui para mim conseguir custear a minha ida mesmo. Eu utilizei recursos do Educar Mais e tentei parcerias para reembolsar esse recurso. Então, eu tive apoio da Muda diretamente, do Luiz Haddad. Enfim, não consegui ali partilhar da piscininha, porque eu não consegui participar da reunião. Então, enfim, não sei nem como ficou exatamente essa partilha, mas eu acredito que houve. Todo mundo que estava lá precisava desse recurso, porque, como eu disse, era muito caro. Buenos Aires, assim, uma água é R$ 16. Só para vocês terem uma noção, assim, de inflação, que a gente comeu numa comida tipo arroz, feijão, que lá não tem arroz e feijão, né? Era nesse restaurante venezuelano que tinha arroz e feijão. Arroz, feijão, carne desfiada, banana frita, numa quantidade pequena. E a conta para 4 pessoas deu R$ 320. Num prato que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente pagaria R$ 23. Então foi muito caro mesmo. A gente comeu na maior parte das vezes fast food, né? Que não é uma boa opção, mas como a gente não tinha essa dinâmica, não dava para ir no Regen House, porque transitar também era muito caro. Então a gente caminhou muito, tá? Exatamente. Eu fiquei muito assustada, assim, com o valor. Tipo, realmente me assustou. Eu consegui, a gente foi no Ecopark ver as girafas lá. E uma coisa que eles têm de diferente é que os animais ficam soltos. Lá é tipo uma reserva, sabe? Então os animais não ficam em gaiolas, não tem. Os bichos andam pelas pessoas e tudo mais. A girafa que não saia do cercado dela, coitada. Mas assim, na sua grande maioria, todos os outros animais, eles circulavam ali entre as pessoas e tudo mais. Parecia, não é igual as coisas que a gente tem no Brasil, assim, de prisão do bichinho ali, né? Mas é uma reserva para animais que estão passando por reabilitação. Então, de alguma forma, eles já passaram por algum tipo de sofrimento. Tirando isso, nenhuma experiência por fora, assim, do evento.
É, as pessoas falam que as pessoas lá praticam muito a questão do preconceito, xenofobia, mas a gente não passou por nenhum tipo de situação dessa. E é isso, gente. Tentei resumir aí. Posso depois colocar o feedback diretamente das crianças. O resultado do hackathon vai sair dia 28, não saiu ainda, então não sei se eles ganharam premiação. É, No meu caso aqui, pessoal, do Instituto Educar Mais, traz muita validade estar naqueles espaços, porque é um espaço de muito privilégio. Então as pessoas olham com olhos, né, muito de tipo, nossa, Carol levou os jovens lá para Dev Connect e tudo mais. Tem pessoas que nem entendem muito bem o que é o evento, mas que validam essa ação, porque é uma ação de muito sacrifício, né? Eu não vou falar para vocês que é simples levar, né? Que não é simples de fazer essa. Eu organizei essa viagem em uma semana e eu tive um problema lá na hospedagem que eles não aceitavam cartão. Era tudo em pesos. E eu tive que sacar e gastar uma fortuna de taxa, porque não aceita cripto, não aceita Pix, não aceita nada, só aceita dinheiro, né? E aí eu tive que passar pela dinâmica ali da taxa, que foi bem chato também. Mas de grande maioria a experiência foi muito boa. Toda experiência ela muda um pouco da nossa percepção, da nossa vida. E eu ainda estou administrando essas mudanças. Como eu voltei no sábado, eu não tive nem tempo para refletir sobre, né? Então, estou trazendo aí minhas primeiras percepções, mas eu acredito que nos próximos encontros eu consigo compartilhar mais com vocês. É isso. Pô, que maravilha, querida. Foi completíssimo, né? Essa sua colheita foi incrivelmente completa. Deixa eu te falar, várias questões aí. Eu vou primeiro me ater mais na dinâmica da piscininha. E essa semana nós vamos ter um Syncap especial, tá? Só para a gente poder conversar da experiência dessa piscininha, tá? Por quê? Porque a gente sempre faz isso, sabe, Carol? Sempre tem uma experiência de piscininha comum. A gente faz o day after, né? Tipo assim, como é que foi a experiência? Como é que de fato gerou uma entronização, gerou uma rede de coordenação? O que foi disponível de recurso foi de fato acessado? Houve um mútuo acesso? Não houve? Né? E o que eu chamo de teste de estresse é, será que mesmo fazendo as 45 do segundo tempo, né, para um evento como esse, a coisa na prática vai funcionar? Né? Porque nós já tivemos outras experiências de fazer quase aos 45, mas a gente teve, digamos, uma semana, um pouquinho, quase uns 3 ou 4 dias, né, anterior ao que ia acontecer, onde, por exemplo, o IFLATAM a gente teve mais tempo para trabalhar. Né? Então, todo o acesso ao recurso que o Catito precisou, que a Lara precisou, que o Cauê que disponibilizou o recurso precisava para poder fazer o acesso pela piscina de comprometimento da Sarafu. Então a gente teve tempo de fazer toda essa entronização, entendeu? Essa entronização para que a coisa pudesse fluir. Né? Mas eu senti que a coisa não aconteceu nesse caso. Né? Então, por exemplo, tinha uma cozinha lá disponível para fazer comida, né? Tinha até facilidades através do Regen House para arrumar alimentação, para poder fazer comida, e a gente não houve tempo suficiente de fazer essa conectividade anteriormente para que você pudesse, né, acessar junto com eles, né, a cozinha, ou participar dos jantares que eles fizeram lá, ou enfim, das coisas que acabaram acontecendo, entendeu? Mas a abertura e a empatia e o recurso foi disponibilizado. Né? O acesso à casa, o acesso à cozinha, né, como recurso empático, etc, etc, etc. Tem um recurso, sim, que ele foi disponibilizado, em torno de R$ 1.000. Ele não foi acessado por ninguém. Normalmente, quando a gente finaliza isso, quem não acessa, a gente retorna para quem disponibilizou o recurso, correto? Normalmente, tipo assim, se não houve uma utilização, a gente costuma fazer isso. Não houve acesso, como não é uma piscina constante, não é uma piscina recorrente, é uma piscininha temporária, esse recurso retorna, né, para quem disponibilizou para quem disponibilizou o recurso, entendeu? Seja cripto ou seja fiat, normalmente é assim. Mas a gente pode conversar com a pessoa para saber se ela quer continuar disponibilizando, né, para de repente cobrir algum gasto. Porque também teve o caso do Pedro Ivo. Então, eu vou dizer que é igual ao seu, mas
e também tinham alguma necessidade de acesso que acabou não acontecendo na prática, entendeu? É por isso que esse SINCAP que a gente vai fazer especial, Carol, vai ser importante para saber o que nós vamos fazer com esse recurso, né? Porque para além desse recurso, como eu te falei, em loco tinham vários outros recursos disponíveis, inclusive para a logística, né? Para a logística de você sair de um lugar e ir para o outro, etc. Havia, havia facilidade para isso. Ou seja, as pessoas se disponibilizaram para ajudar na locomoção, né? Na logística de translados para lá e para cá. Mas, mais uma vez, é prova de que realmente fazer, né, aos 45 do segundo, né, por mais entronizado que seja a dinâmica, né, você está na véspera do evento, né, tipo assim, então é muito difícil você conseguir no evento já fazer esse tipo de coordenação. E olha que nós abrimos o canal, né? A gente abriu um canal específico no Telegram do Rerê só para fazer a coordenação. Eu puxei lá, comecei a fazer um monte de tagueando as pessoas, compartilhando, falando do calendário. Até você teve dificuldade de aparecer lá, né, em função de se localizar no próprio, né? A gente elencou a comunicação como uma necessidade, né, como uma coisa importante, como uma demanda, aliás, uma demanda importante e como um desafio, mas no final das contas a gente não conseguiu fazer isso acontecer na prática, mas isso acontece, né? Então é isso, querida. No que tange todo o mais que você falou, está aqui super registrado, tá? Apesar, aquela coisa, o evento não é o evento em si, né? O evento é o que você faz com o evento, né? São as oportunidades que você quer gerar com o evento, ou o que o evento gera, sem você perceber, contigo, né? Na medida que você vai interagindo. E um evento dessa magnitude, que é descentralizado por natureza, né? Tem vários eventos acontecendo ao mesmo tempo, não tem muito jeito mesmo, né? Nesse sentido. Então é isso, querida. Eu agora vou aqui abrir para que as pessoas aqui possam também se manifestar, né? Te perguntar coisas e te dar um feedback. Vamos começar aí pelo nosso querido Braz. Braz, querido, fica à vontade aí. Diante de tanta complexidade, é, eu sei que a expectativa é grande, né, em relação a tudo que acontece. É, eu tô satisfeito. Eu não quero perguntar nada. Eu quero deixar rolar solto o momento agora. Eu devolvo aí pro Giuseppe. Boa noite, parabéns aí pela participação. Vamos aguardar aí os links, né? E torcer para que tenha premiação. Parabéns, Carol. Passa a palavra para o Gustavo. E eu com dificuldade de ficar lembrando de dois tópicos para dizer para Carol. Um, Carol, que você já, eu acho que você já era Regi Rifai muito antes de achar que você conheceu. Pelo que eu estou ouvindo, né? É só, a linha é muito tênue. Né, até a tokenização dos prodígios e tal, eu acho que você já era. A outra pergunta eu não me lembro agora. Eu me lembrava antes do Vini terminar, eu digo, é isso. Isso eu queria saber também se você usa mais o WhatsApp, etc., que eu fiquei muito curioso de perguntar os seus, o quê? Como é que se chama? Pupilos? Não sei. Os jovens que você induziu à vida. É isso. Eu uso o WhatsApp e a gente pode. Vou ver se eu consigo puxar eles para participar de algum dos encontros. Eu ainda não aprendi o termo que vocês usam, Sinap, Não, Sincar, SINCAP, sincar. mas E SICAP. sincronizar além os disso, assim, né? tweets, Além disso, eu estou sincronizar os curioso para falar tweets. com eles. Eu estou curioso para falar com eles. Independente de ter um SICAP específico, etc., eu, o assunto em si não dependeria, por exemplo, não. Tudo Mas bem, eu eu posso te poderia. conectar sim. A gente pode se Isso. conectar sim. Vou colocar Foi aqui lá no meu WhatsApp. contato para você no chat. Alright. É isso.
e que Então você tá, já gente. Então tá, galera, eu acho que chegamos aí aos finalmente do nosso Sincap Geral hoje, dedicado a acolher a nossa querida Carol, que finalmente chegou aqui, né? É, e também para registrar a colheita dela, né, do Dev Connect 2025. Como eu falei, Carol, a gente vai fazer, né, já fazer um encontro especial, um Sincap especial da experiência da piscininha, dessa experiência de piscininha com relação ao Dev Connect, vai acontecer essa semana. Não sei dizer para você se vai ser amanhã, possivelmente não, deve ser na quarta ou na quarta ou na sexta, mas eu te falo, tá? Fica tranquila. E sinta-se à vontade para você poder chegar nas outras dinâmicas, porque tem várias outras coisas acontecendo. Por exemplo, às quintas-feiras está acontecendo a dinâmica do Sync local, né? E o Sync local, ele é uma dinâmica de como a gente está matriciando, como a gente pode empreender. Com cada projeto ligado à ecologia do Rerê pode ser empreendido em rede, né? Tendo como, como dinâmica de coordenação uma piscina comum de recursos compartilháveis, entendeu? E a gente está fazendo isso junto com o Braz, ali no Lago do Manso, Chapada de Guimarães, né, no Mato Grosso. Se você quiser conhecer mais, sinta-se convidado, a gente faz é um Sincap semanal, né? É uma exploração semanal, ela acontece toda quinta-feira, às vezes começando às 17, às vezes 17h30, às vezes 18, mas sempre nesse horário aí, mais ou menos, tá? Mas tem outras coisas acontecendo, tem os mapeamentos básicos, enfim, tem várias outras coisas acontecendo. Então, querida, e vai ser um prazer poder fazer o mapeamento básico, vai ter a terceira leva agora, né, no início de 2026, vai ter a terceira leva de mapeamentos básicos, né, chapéu branco, e espero que a Educar Mais esteja lá para a gente poder fazer o mapeamento básico da Educar Mais, né, através das lentes paradigmáticas do Rerê, né. Então, galera, é isso. Uma boa noite para todo mundo, né? Beijo no coração. Noite. Mais uma vez, Carol, foi Boa maravilhoso noite. estar com Parabéns, você Carol. aqui. obrigado, Isso, Carol. Foi muito sóbrio. exatamente. Isso aí. Muito E legal. vamos nessa. Vamos nos falando ali pelo ponto de contato Rerê no Telegram. Beijo. Até breve. Um beijo na alma, então. Tchau, tchau. Até, gente.